noite, direto dos estúdios Bruma Magias, cabelos novos, maquiagem, sou eu mesma. Amores, se vocês soubessem como tá a minha sala, eu não sei para qual câmera eu olho, por isso que eu falei que é o Estúdios Bruma Magias. Hoje eu tô filmando para tudo quanto é mídia. Meu pai amado. Vamos falar hoje sobre geometria sagrada, linguagem secreta do universo. Vamos entender um pouquinho? Como nós estamos começando, enquanto vocês estão entrando, eu vou aproveitar e fazer um convite para vocês esse final de semana, no sábado, para você que é reikiano, né, acima do nível 2 em diante. Eu vou ministrar um workshop muito legal, muito profundo, da mesa radiônica quântica reiki. Já ouviram falar, vocês que são reikianos? É uma ferramenta terapêutica maravilhosa, gente, porque a gente trabalha com energia quântica e, obviamente, né, isso acessando várias dimensões espirituais e com os princípios de radiestesia radiônica, da psiônica, porque ela é uma mesa psiônica também, da geometria sagrada, que eu vou falar tanto hoje para vocês, fitoenergética, reiki, os elementos, feng shui, cromoterapia, então tudo isso é reunido nessa mesa muito forte para quem já é terapeuta integrativo, quem é terapeuta reikiano, que queira agregar, né, trabalhar todos esses arquétipos de cura aí, e obviamente trazendo uma energia mais ainda forte para o seu dia a dia, né, para os seus clientes também, para quem já é profissional da área. Ela tem assim um foco muito grande em cura, mas é cura geral, não é cura só de saúde não, né? A mesa reiki você pode melhorar para tudo. Então, um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, um relacionamento social que você tenha, proteção espiritual, autoconhecimento, para quem quer evolução, expansão da consciência, prosperidade financeira, melhora de parte profissional também, enfim, traz iluminação em geral. Então, vai ser nesse sábado agora, e é muito indicada para trabalhar para questões também, né, profundas aí de coisas, por exemplo, não sei se tem um trato, um pacto, uma magia, um chip implantado, larvas astrais, ela vai servir para tudo. Ajuda a acabar com o sofrimento da gente, que eu falo, tá bom? E para quem obviamente está passando por também processos de saúde ou terapeutas que trabalham muito com a área de saúde, vai ser interessante, terapeutas reikianos, vai ajudar demais para vocês. Tem todo um material de apoio, tem a apostila em PDF, tem os protocolos para aplicação, tem o PDF da mesa para vocês poderem mandar fazer, imprimir, ficha de anamnese, também um grupo de suporte muito especial no WhatsApp que fica lá de eterno. A aula vai ser síncrona, online, mas também fica gravada, depois é subir para esse grupo que vocês têm acesso vitalício, para poder reassistir, tá bem legal, já deixo esse convite. Requisito básico, ser reikiano nível 2 acima, porque é uma mesa que vocês têm todo um contexto do reiki, então não faz sentido se você não é reikiano, como você vai ativar determinados instrumentos ali, tá bem? Bom, vamos falar sobre geometria sagrada. E é um assunto que vocês tinham pedido bastante. Eu vou trazer uns assuntos bem legais. Agora a bruxa tá solta, todas as segundas-feiras às 20 horas, pelas mídias sociais, trazendo, podendo ter o espaço que vocês merecem, com o tempo que vocês merecem. Dá para fazer bastante coisa aqui, tá bom? Eu costumo falar que eu trago para vocês um momento, hoje, falando sobre geometria sagrada, que é quase uma aula. É mais do que um programa que eu tô trazendo para vocês, mais do que uma live. Eu brinco que eu falo assim, pega o caderninho, anota, porque é praticamente uma aula que eu vou dar aqui, um workshopzinho aí para vocês, um webinar para vocês aprenderem um pouquinho. Vamos entender esse processo todo da geometria sagrada? Então, você já parou para pensar no teu dia a dia que existe uma ordem muito maior, né, invisível, que vai além da nossa compreensão, que sustenta tudo ao nosso redor, que a gente chama de universo, alguns deidificam, colocam nomes, né, santificam, enfim. Desde a forma, da próprio contexto de como as galáxias são formadas, até a disposição das células do nosso corpo, tudo tem um padrão matemático, por isso que a gente chama de geometria. Tudo tem um padrão matemático muito preciso. E essa linguagem da geometria sagrada que une sim a ciência, embora muita gente tenta assim separar a ciência da espiritualidade, eu falo que o caminho
mais preciso para nossa evolução vai ser quando a gente unir ambas, né? Então, unisciência, espiritualmente também a gente tem a união da espiritualidade, tem a união do conhecimento e da arte em alguns pontos da geometria sagrada, por exemplo, nas mandalas, né? Constituindo o que a gente chama de geometria sagrada. Mais do que a gente falar sobre formas, sobre números, vou colocar assim que quando a gente trabalha com símbolos, com arquétipos de geometria sagrada, a gente está em portais. Hoje é um dia de portal, né? Vou lembrar que é um portal planetário, onde a gente tem um monte de planetinhas alinhados, né? Um grande alinhamento que a gente tem hoje é o Planetary Parade. Então, é um dia especial que eu vou fazer depois, no final, uma meditação. E amanhã, às 20h30, tem live. Vou fazer live de novo dos Anjos da Humanidade. Eu prometi para vocês que eu ia pegar esse portal maravilhoso que começou no dia 8/8, pra gente trabalhar, tá bom? Então, mais do que formas, do que números, a geometria sagrada, ela traz pra gente um portal. Pra gente compreender o quê? A harmonia, a nossa criação, o nosso propósito divino, né? Qual que é o propósito da nossa alma. E hoje a gente vai mergulhar muito nesse assunto, nesse conhecimento, de uma maneira muito prática, muito didática. É um conhecimento milenar, se vocês pegarem todas as civilizações antigas, então vamos lá, Babilônia, Assíria, a civilização egípcia tão rica, grega, romana, celta, nórdica, vindo aqui para as Américas, as ameríndias, Inca, Maia, Azteca, Tolteca, Olmeca, vocês vão ver que todas essas civilizações antigas, de alguma forma, né, tinham nos seus templos, nas suas construções, a presença da geometria sagrada. Nas escolas de mistérios que a gente tem, escolas herméticas, por exemplo, se fala demais a respeito, né? E até mesmo na ciência tem-se um estudo em cima de geometria sagrada como uma chave para decifrar, entender, compreender realidades. Onde a gente consegue descobrir o quê? Origens, símbolos mais importantes, aplicação prática para o nosso dia a dia e como ela pode transformar a nossa percepção diante do mundo. Então, o que é geometria sagrada mesmo? É um estudo de formas, de proporções, de padrões que vão estruturar toda a nossa existência. É chamada de sagrada porque ela é utilizada desde esses tempos antigos. Eu tô falando assim, gente, consta desenhos que são estudados dentro de geometria sagrada, gente, é mais de 7.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma noção. Então, por isso que ela é considerada sagrada. Ela representa essa conexão com o divino em diversas civilizações. Um estado de harmonia, de perfeição universal. E não está apenas em templos, como eu citei para vocês, ou desenhos místicos, né? Também está, obviamente, eu como uma boa bruxa, obviamente que vou adorar, né? Uma mandala, um símbolo de radiestesia, como o cubo de Metatron, por exemplo, que é pura geometria sagrada, a flor da vida. Mas vai muito além. Né? Ela vai estar nos formatos de coisas que existem. Vocês já viram conchas? Aquelas conchas de caramujo, por exemplo? Ali você tem, né? Toda uma geometria sagrada baseada que quando você estuda Fibonacci, que é um matemático, você vai ver, né, o número da perfeição, né, Leandro? Tô falando com meu marido que ele é um matemático de casa, ele é literalmente matemático. Que é o número da perfeição, vocês vão ver lá na natureza muita coisa desenhada, né, pelo energia do Criador do Universo, do Deus e da Deusa, trazendo pra gente muita coisa ligada a ela. Na disposição de uma pétala de uma flor, quando a gente ouve, é tão perfeito. Na proporção do nosso corpo, na nossa constituição de DNA. Quando vocês olham, né, todo aquele desenhinho da corrente do DNA, temos ali uma geometria sagrada construída. Tudo vai vibrar em frequência diante da geometria sagrada. E todas essas formas geométricas, elas vão trazer pra gente códigos. Códigos que vão manter o quê? A nossa frequência estável. Então, por que a gente, quando tá junto à natureza, a gente se refaz? Porque a gente tem um momento de contato com toda essa perfeição sagrada. Por que quando a gente vai trabalhar dentro de uma radiestesia, você coloca a pessoa num gráfico com uma flor da vida? Por exemplo, a pessoa melhora. Ela aflora, como diz a própria flor. Porque a gente vai trabalhar uma energia forte. Olha, minha amiga Daniela Pascoal entrou aqui também. Tchau, Bela!
Tem gente da Itália hoje, tem gente do Japão nas lives. Que delícia, viu, gente? Tão bom saber que eu tô chegando a tantos lugares, assim, é delicioso. Então, tudo que a gente vê constituído numa natureza, não só nesses símbolos, a gente observa que são pra gente, frequencialmente falando, instrumentos pra gente se elevar. Um exemplo clássico, eu citei a proporção áurea, né, Fibonacci, que é conhecido, né, por um número que é 1,618, é isso, Lê? Né? 660. Isso. Que é conhecida como número de ouro. Essa proporção, gente, ela está presente no corpo humano de tantas maneiras, nas galáxias, na arte, quando a gente pega alguns quadros, que você vê com perfeição sendo desenhada. E quando a gente segue essa proporção, a gente cria harmonia e, obviamente, tudo. A gente fala que é o número da beleza, da perfeição, porque às vezes as pessoas colocam até algumas modelos, né? Colocam em cima do rosto para calcular na proporção. Você vê uma beleza, um lugar de natureza, coloca um número para calcular, e você vê aquela perfeição da energia acontecendo. Nas nossas andanças pelo mundo aqui, quando a gente fala sobre geometria sagrada, a gente vai lá na origem, na história dela mesmo, e a gente vai ter... Tô acostumando com o cabelo curto, viu, gente? Vamos nós. E a gente vai ter vários povos, como eu falei, ela não nasceu num único lugar. Ela aparece em todas as culturas antigas, em todas, sem exceção. No Antigo Egito, quando a gente referencia as pirâmides, a gente tem uma própria, né, além dos templos todos maravilhosos, né, mas a própria pirâmide, a constituição da pirâmide, construída com proporção sagrada para captar e irradiar energia, para ser um grande captador de energia. Na Grécia, o próprio Pitágoras, gente, afirmava que o número é a essência de todas as coisas. Então ele já estava falando ali sobre essa questão de tudo pode ser convertido em número, tudo pode ser um cálculo sagrado. Platão também na Grécia, né, descreveu os sólidos platônicos. Então a gente tem os sólidos de Platão, que são 5 formas perfeitas que representam elementos. E às vezes, por exemplo, dentro das terapias integrativas, a gente trabalha muito aplicando em gráfico de radiestesia os sólidos. Tem a própria... Tem alguns que vêm em cristais maravilhosos que você aplica nas placas de radiônica, de mesa radiônica. Então, é maravilhoso. E ali ele trabalha os 5 elementos. Então, a gente tem o tetraedro, que vai representar o fogo, o cubo, que representa a terra, o octaedro, que vai representar o ar, o hexaedro, que representa a água, e o dodecaedro, que representa o éter. Cada um com um número de faces diferentes, por isso eles têm, né? Tetra que é 5, e assim vai, tetra que é 4, aliás, e aí cada um, octaedro que é 8, né? Então assim, cada um tem um número de faces e cada um ligado a um elemento. Quando você trabalha isso junto à terapia integrativa, que você coloca num ambiente, por exemplo, para harmonizar um Feng Shui, você coloca numa placa de radiestesia ou numa mesa radiônica, tende a potencializar, através da geometria sagrada, o tratamento que a gente está fazendo ali, tá? Na Índia também, que é outro lugar muito místico, muito mágico, muito forte, a gente tem os yantras, que são aquelas mandalas devocionais, né? As mandalas das divindades, que vão ter vários diagramas geométricos ali, usados para meditação muito, para fazer rituais para essas divindades, para ter uma conexão com essas divindades. Alguns desses yantras, eles se tornaram tão famosos, gente, que eles passaram, dentro da radiestesia, a ser convertidos como gráficos mesmo que você trabalha. Nos povos originários, gente, e xamânicos, a gente tem os círculos, mandalas, que estão ali simbolizando a conexão com o todo. Existem aqueles, como que é, crops, que o pessoal chama? Esqueci, que é aqueles círculos que aparecem na natureza que ninguém sabe explicar. Onde tem aquela corrida lá? NASCAR. Também a gente vai ver símbolos sagrados. Isso tudo é geometria, gente. Que não se sabe o que fala, que você tem muita especulação, que são pessoas que, né, são seres que não seriam daqui, que seriam de fora, de outros lugares da galáxia, vindo, enfim. Seja como for, para os antigos, a geometria não era apenas matemática.
ela é espiritualidade pura. Cada forma tinha um significado, uma função, uma vibração, uma energia diferente. E isso hoje está sendo resgatado cada vez mais, onde a gente vai trabalhar para poder entender melhor, tá? Tem alguns símbolos que são fundamentais dentro da geometria sagrada? Tem, sim. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, porque são infinitos, tá? Mas alguns exemplos. O círculo, que é um dos mais usados, ele vai representar o todo, a unidade. Tudo que a gente desenha dentro de um círculo, tudo que a gente coloca, um talismã que vem dentro de um círculo, ele se torna mais forte. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, na minha mão, vou mostrar para todos. Eu tenho a Anki, que é a cruz egípcia, a cruz da sabedoria. Se eu colocar ela dentro de um círculo, ela se torna mais forte ainda, porque eu represento o todo, o universo, a durabilidade das coisas. A flor da vida, que é muito conhecida nos padrões bem da radiestesia e da radiônica, que se trabalha demais, ela contém uma estrutura de todas as formas geométricas dentro dela. Todas as formas básicas do universo num único símbolo de criação. Não é lindo isso daí? Ah, vou pedir para você, Lê, pega para mim a mesa Reiki, que eu já aproveito até mostro. Ó, para quem não conhece, gente, essa daqui é a flor da vida. Essa é a mesa Reiki, que eu vou ministrar o curso. Essa daqui, ó, é a flor da vida. Dentro dela você tem todos os símbolos. Quando você vai olhar, você vai ver que você consegue formar círculos, quadrados, triângulos, tá? Ela consegue ter formatos geométricos, trazendo toda a harmonia para as nossas vidas. Quando a gente pega uma partícula dela que parece uma única florzinha, a gente tem a semente da vida. A semente da vida, gente, são 7 círculos que a gente vai juntar e que vai representar os 7 dias da criação, as 7 cores do arco-íris, os 7 chakras. Tem tanta simbologia dentro disso, né? Onde a gente vai trabalhar a essência de manifestar coisas para as nossas vidas. E elas vêm, gente, muito de um contexto cabalístico, né? Você tem a árvore da vida, a Cabalá, aí você tem a semente da vida, a flor da vida e o cubo de Metatron. Metatron, gente, é um dos serafins mais alta regência, seria o anjo mais próximo de Deus nas histórias judaico-cristãs. E quando você joga para essa simbologia chamada cubo de Metatron, quando você está trabalhando em cima, é uma coisa impressionante. Seja você abrir isso dentro de uma mesa radiônica, seja você trabalhar com ele como radiestesia, você sente como se você estivesse dentro daquele cubo e ele tem todos os sólidos de Platão nele, como se aquilo estivesse entrando no nosso 3D, tá? Saindo daquela parte da chapinha, né, da placa, e ao redor você sente a presença da energia, da frequência do símbolo, que é o que a geometria sagrada faz. É como se você tivesse aberto um portal, você está ali dentro do portal. Eu ministro um curso chamado Mesa dos Anjos, Mesa Angelical, e na mandala da Mesa dos Anjos a gente tem no centro o cubo de Metatron. E os alunos, muitas vezes, né, que vêm aprender e tal, eles falam muito a respeito. Eu lembro que quando eu fui estudar essa mesa, e daí eu quis trazer, a partir do momento que eu comecei a usar, e quis ministrar o curso, porque toda vez que eu abro essa mesa, você está com um portal de anjos, com 72 anjos cabalísticos, você está no centro do cubo. E você percebe, você sente a energia do ambiente. Quem é mais sensitivo, né, mais perceptivo, mais intuitivo, e hoje em dia tanta gente né, porque a gente está num despertar tão grande, percebe essa força maior desses sólidos girando. Você percebe ao teu redor, como um movimento mesmo, para abrir esse mapa do universo, a gente poder ali se tratar ou tratar alguém, tá? A proporção áurea que eu falei para vocês, né, que é esse código da sequência Fibonacci aí, vai gerar pra gente, além dessa questão estética, tudo que for harmonia. De repente na tua casa você precisa de melhorar a harmonia, na tua vida, no teu trabalho, você tem lá o símbolo da proporção áurea ou alguma coisa que remete a ela, obviamente você vai gerar a harmonia para o ambiente. Só de tem os orgonites maravilhosos, né, gente? Que hoje em dia
trazem esses símbolos sagrados todos. Os orgonites são geometria sagrada pura junto com a energia orgânica. Então, isso cria para o ambiente uma energia infinita de equilíbrio, tá? Podem ser feitas tatuagens com esses símbolos? Não há problema nenhum, gente. Desde que sejam exatamente em perfeição. Porque qualquer coisa que você trabalhe sobre símbolos sagrados, você tem que primeiro saber o significado antes de tatuar, principalmente quando são yantras. De repente, são yantras que você tem divindades indianas mais densas, mais pesadas. Se você não tem uma intimidade, você não vai trazer isso para o teu corpo, né? Símbolos como é o caso do cubo, por exemplo, dá para você ter, não tem problema. Só que você sabe que você tá carregando o tempo inteiro um portal com você. E que a qualquer momento você pode ativar. Então a gente tem que parar para pensar bem nos símbolos e tem que ser perfeito, tá? Porque vai que você abre uma porta errada aí, não é? Esses símbolos, gente, como que vão ser manifestados? Onde que essa geometria sagrada se manifesta? Então, como eu falei para vocês, na natureza a gente vai encontrar em tudo. Nas próprias espirais das galáxias, gente, no universo. Você vê presente. Pega uma semente de um girassol, gente, a perfeição que é. Pega uma conchinha do mar, tá? A colmeia de abelha, perfeito, geometria sagrada pura, tá? Porque tem os hexágonos, né? 6 lados hexágonos, né? Falei. Gente, eu sou de letras, tá? Sou de humanas e de macumbas. Então, assim, de esotéricas, de alternativas, de terapias integrativas e complementares. O matemático da casa é o Leandro. Então, assim, mas na colmeia a gente tem os hexágonos. E os hexágonos perfeitos. Então, você tem toda uma geometria de cura. Não é à toa que elas fabricam mel e o mel é altamente curativo. No corpo humano, a gente vai ver muito dos padrões áureos, até na hélice do DNA. Quando a gente vê os desenhos da hélice do DNA, você tá batendo na mesa, tá chacoalhando tudo. Eita. Eu não sei que eu seguro primeiro aqui. Então, assim, na proporção, né, da hélice do DNA, vocês vão ver também essa perfeição geométrica. No Partenon, na Grécia, gente, quem já foi lá? Aquilo é perfeito, né? E olha que é uma área que tem tanto terremoto, tá lá, em pé, em perfeição. Ou nas próprias pirâmides do Egito também tem um monte de terremoto. Na arte, na música, em pinturas, em vitrais, tem muitas igrejas antigas, medievais, que vocês vão ver muita simbologia dentro também, tá? Até na escala musical. Nas escalas musicais a gente encontra esses princípios geométricos aqui. Como que acontece essa energia, essa frequência? Então, cada forma é carregada por uma vibração. E essa vibração, diante do que a gente queira trabalhar, é bom a gente entender e estudar. Então, por exemplo, estou trabalhando com uma mandala, a gente tem muitos formatos de mandala. Muitos formatos. E cada formato vai trazer para mim uma função. Então, eu tenho que estudar. Não dá para simplesmente, vou trazer da internet, pôr e lindo. Vamos entender, né? Vamos estudar e aprofundar. Quando a gente medita, por exemplo, pintando uma mandala, que é uma forma de meditação maravilhosa, diga-se de passagem, quando a gente utiliza um sólido de Platão, quando a gente decora o nosso espaço com esses padrões geométricos, tudo isso cria um campo, como se a gente estivesse numa cúpula energética, e essa cúpula, ela acaba reorganizando, reestruturando nossa vida. É interessantíssimo. Hoje de manhã, por exemplo, a gente tava eu e a Leandro, a gente tava fazendo bem cedinho, né? Nós deixamos a Sofia na escola, antes da gente começar a trabalhar, a gente foi fazer meditação. E a gente tava sentado fazendo a meditação. E eu comentei com ele, né, que ontem eu tava fazendo uma meditação pintando uma mandala, que eu tô montando uma mandala pra pôr do lado da entrada da minha casa, aqui no hall. E eu tô fazendo ela em forma de vitral, bem em geometria sagrada. Eu adoro fazer essas coisas. E aí eu tava ali, né, pintando, e eu comentei com ele. Você começa a trabalhar, e a gente tava na meditação, numa abrição de boca, que eu falei pra ele, olha só, você tá começando o teu dia, tá bom, é cedo, às vezes o corpo tá com sono, natural isso. Mas se você fragmentou alguma coisa, na hora você começa a modificar, transmutar energia,
trabalhando uma meditação, uma pintura de uma mandala, uma geometria sagrada, e você não deixa acumular frequências densas, frequências baixas junto. Você transmuta. Né? E além de ser um exercício excelente para quando você precisa tomar a tomada de decisões, então pintar mandala, fazer com meditação, gente, delicioso. Tá? Super indico para vocês, mas é bom conhecer. Não simplesmente pego uma mandala e começo a pintar e não sei como que eu vou interpretar ela. É bom conhecer, é bom entender, né, todo o princípio. Bom, na prática integrativa a gente vai ter muita coisa. Feng Shui, como eu falei, cromoterapia. Você pega um bastão de cromoterapia, gente, os cristais do bastão, eles são pura geometria sagrada. A ponta do cristal, você pega bastões, por exemplo, que você pode trocar a ponta, que tem diversos tipos. Cada ponta tem uma função em geometria sagrada, tá? Como que eu trago a geometria sagrada para minha vida? Então, como eu falei, meditação é uma das formas, principalmente quando você tem símbolos. Esse símbolo da flor da vida que eu citei para vocês, eu super indico. Vocês colocarem um desenho, tá? É só colocar assim, ó. Gráfico de radiestesia flor da vida. Joga lá, vocês vão baixar. Pega aquele símbolo, bota no teu celular, bota assim na tua frente, bota uma música, faz uma meditação guiada. Se não sabe fazer meditação, vem fazer aula de meditação comigo, momento plim plim. Vem fazer aula de meditação que vai ser no dia 23 comigo. Esse mês a gente vai ter uma bem especial, viu? Que a gente vai entrar em contato com a criança interior. Então, trabalhe-se isso, porque a meditação junto com a flor da vida, eu vou criar na minha respiração uma tranquilidade maior. Eu vou colocar a intenção do que eu quero florescer para os meus caminhos. Então, maravilhoso. Nos ambientes, a gente pode usar símbolos geométricos. Então, por exemplo, eu quero trazer mais energia material. A minha casa, a parte financeira está muito difícil. Ou a parte de saúde da casa. Então, você pode trabalhar formatos retangulares ou quadrados. Vou optar para pôr um quadro na parede? Melhor colocar retangular ou quadrado. Eu tô precisando mais melhorar o meu emocional. Eu ando muito instável, eu ando com baixa estima, eu tenho brigado muito com o meu marido, com a minha esposa, tenho brigado muito com os meus pais, com os meus irmãos, né? O emocional tá ali difícil. Então, opte por formas arredondadas. Você vai trazer energia de água, que representa o emocional. E formas arredondadas pequenas, formatos em coração, formatos em flores, vai trazer toda essa questão do equilíbrio emocional. Eu tô precisando estudar, tô muito distraído, eu preciso me concentrar melhor, eu preciso trabalhar dentro de mim, eu vou fazer um concurso, né? Preciso estar bem concentrado, vou dar uma palestra, dar um curso. Então, opte por formas arredondadas maiores, círculos maiores, você vai estar trazendo o elemento ar que comanda o seu pensamento, a sua comunicação. O que eu precisava era mais de proteção espiritual. Não sei porquê, eu vivo fragmentando coisas, ando sempre cansado, eu tô sempre desgastado. Então, o que eu posso trabalhar? Posso trabalhar uma energia mais voltada para o triângulo, para formas de estrelas. Eu tenho energia do espiritual aí, os desenhos pontiagudos, né, os formatos pontiagudos, criam pra gente uma energia mais forte. Papai está na live me assistindo, seu Bruno Pascoal. Tá melhor? Beijo. Então, assim, até papai prestigiando hoje. Eu pago a família pra estar aqui me vendo, gente. Então, Faço Pix. Faz o Pix, pai. Aí, sempre que a gente coloca uma energia de estrelas, seja de 5 pontas, 4 pontas, 6 pontas, 7, 9, 12 pontas, porque vocês têm diversos padrões, né? De estrelas. Você está trazendo energia de proteção e transmutação espiritual para dentro da tua casa. Cristais, gente. O que é um cristal, né? Olha, eu vou pegar aqui para vocês verem, gente. Olha que coisa sagrada, né? Todo multifacetado. Isso aqui é um quartzo vermelho, gente. E esse aqui em especial é um quartzo vermelho que ele traz uma energia. Eu vou dar um zoom para vocês aqui. Ele traz uma energia de cristal biblioteca, que a gente fala. Dentro dele ele tem
como se fosse um pauzinho. Então, são cristais muito antigos, que eles testemunham várias coisas dentro da natureza e eles vão arquivando, eles são arquivistas, então ele forma como se fosse uma biblioteca. Excelente para você fazer meditação quando você precisa de soluções, você coloca nos chakras mais fortes teus, no caso como é um quartzo vermelho, se colocaria dentro, né, se colocaria junto ao básico, mas por exemplo, ó, aqui a gente tem uma fluorita também maravilhosa. Você pode usar o cardíaco no terceiro olho, né, nos chakras superiores também, tá? Então, cristais, gente, você monta grade de cristais. Vocês não conhecem, sabem montar grade de cristal? Vem fazer curso comigo, tá? É um exercício delicioso. Você cria, você dá comandos e você obtém o que você precisar para tua vida através delas. Criação artística, quem gosta de pintar, desenhar, mandalas e outras, vai ajudar a equilibrar demais, tá bom? Eu posso trazer dessa forma mais simples pro dia a dia mesmo. Tudo isso vai alinhar a gente no estado meditativo. Vocês sabem quanto eu falo sobre a meditação, né? Traz mais paz, mais foco para a vida. Em momentos de percalços, de situações muito difíceis da vida, a gente consegue suplantar. Consegue olhar para a situação e falar assim, não, vou passar por isso aqui. E entra naquele padrão que eu sempre brinco, que é o tempo do xamã, né? Do xamanismo, a gente tem muito uma visão assim. Hoje não tá bom, mas se eu colocar uma data para mim, então vamos lá, dia 11 de agosto de 2026, tudo estará bem. Então eu não tô vivendo em prosperidade até nesse período de um ano, eu determino para o universo. Então, quando você está em estado meditativo, você se cura de diversas coisas. Isso facilita. E o universo, gente, ele entra numa sintonia com a gente que traz as respostas para o que a gente precisa, tá bom? Vamos fazer um exercício de geometria sagrada? Vou propor para vocês, aproveitando esse portal maravilhoso que a gente tem hoje, né? Um portal focado aí para trabalharmos um alinhamento, né? Já que é um alinhamento astrológico, um alinhamento planetário, para a gente reestruturar, reorganizar a nossa vida. O que você está precisando reorganizar para a tua vida? É teu lado financeiro, é tua saúde, é tua emoção, é tua proteção espiritual, é tua evolução? Então vou fazer comigo. Quando vocês estiverem, fecha os olhos de vocês. Se tua vida tá legal, você também pode mentalizar, por exemplo, o local que você mora, né? Tua casa, teu condomínio, teu bairro, teu país, o planetinha. Faz, vai valer a pena, tá bom? Fecha os olhos, respira profundamente e visualiza à sua frente a flor da vida. Mesmo que você não lembre do símbolo, imagine uma flor, só que essa flor vai estar dourada. A gente vai trabalhar com energia crística, vocês sabem o quanto eu gosto. Energia de cura, em todos os sentidos. No centro dessa flor, você vai ver um movimento, ela vai começar a girar no sentido horário, e você vai sentir essa flor entrando em conexão com o centro do teu chakra cardíaco, no centro do teu peito. E ali ela vai ficar trazendo cura para todo o teu corpo, para o teu pensamento, para a tua emoção, para a tua matéria, para o teu físico, para o teu espiritual. A cada vez que você respirar, sente que essa flor está expandindo, ela está abrindo. E você vai jogar essa flor, essa energia dela para a tua casa, para o teu ambiente, para as diversas áreas da vida que você está precisando curar. Sinta que você está se conectando com o mais divino possível quando você faz esse movimento. Continua nesse pensamento da flor da vida. Agora a gente vai começar a equilibrar o campo energético, toda a psicosfera, tudo que nos cerca. Vamos estimular a regeneração celular, vamos promover a harmonia, né? Vamos trabalhar o corpo em todos os campos, né? O corpo físico, mental, emocional. Vamos trabalhar psicossoma, mental soma, átmico, búdico, espiritual, todos eles, tá bom? Então continua visualizando essa flor da vida no teu coração, dourada. E agora ela vai ficar dourada, violeta. Mentaliza bem isso.
Ainda ali no teu chakra cardíaco, no teu coração. Respira uma vez profundamente, solta. Mais uma vez, solta. Nós vamos fazer 7 vezes, tá bom? Terceira vez, respirou, solta. Mais uma vez, quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. E 7ª vez. Por que estamos fazendo 7? Porque 7 é o padrão da flor da vida. É o número sagrado dela. Já que a gente está trabalhando com a geometria sagrada. Agora, dentro de você, mentaliza. Eu sou harmonia. Meu corpo é luz. Eu sou a perfeição divina estabelecida. Vamos de novo. Eu sou harmonia. Meu corpo é luz. Eu sou a perfeição divina estabelecida. Vou fazer mais uma vez. Eu sou harmonia. Meu corpo é luz. Eu sou a perfeição divina estabelecida. Você pode repetir mais vezes conforme você sente. Pode fazer esse exercício outro dia, né? Todas as lives vão ser subidas aí nas minhas mídias. Então pode pegar pela mídia que for mais fácil para você e refazer, tá bem? Agora vamos finalizar isso aqui. Mentaliza um agradecimento ao universo. Pede que aquele símbolo que está aqui no teu chakra cardíaco, no teu coração, crie toda uma proteção, uma aura de proteção ao teu redor. E sente a vibração. Respira fundo e abre os teus olhos. E eu dou a sugestão que vocês façam isso. Façam 21 dias e me contem se muda o padrão frequencial de vocês. Gente, são resultados que a gente tem com essa simples meditação que eu passei aqui para vocês. Eu tenho relatos de pessoas que fazem. Eu gosto muito de trabalhar com vocês com prática nas lives, porque tem muita gente que depois me conta. Fala, Dani, no dia da live tinha acontecido tal coisa, eu tava assim, eu comecei a fazer o exercício e resolvi tal coisa 3, 4, 5 dias depois. Façam 21 dias seguidos. Não precisa ser no mesmo horário, mas se puder, você cria uma egrégora no universo. Egrégora é uma geometria sagrada. Mas se não der para fazer no mesmo horário, não tem problema. Deu para fazer hoje à noite, amanhã de manhã. Faça 21 dias seguidos esse pequeno exercício de respiração e visualização da flor da vida. Pega de novo para mim a flor da vida para mostrar para eles. Se vocês quiserem, obrigada, Lê. Ó, esse desenho aqui, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem também deixar um copinho d'água quando faz a meditação. Eu sempre deixo, né? Aí terminou a meditação, você toma. Se você quiser, você pode pôr a mão aqui, os reikianos, né? Todos nós temos, gente, mediunidade e cura nas mãos. Você pode, se você não é reikiano, você pode fazer isso aqui antes da meditação, faz a meditação assim, ó, segurando o copinho, mentalizando o que você quer com a aguinha dentro, depois você toma. Também vai gerar para você uma energia que potencializa, tá? Então, agradece as energias, agradece o universo aí que tá trazendo para você. E eu quero aproveitar, né, antes da gente encerrar a nossa live de hoje, convidar para amanhã às 20h30, vamos ter um ritual dos anjos cabalísticos, a live de amanhã, o tema vai ser esse, né? Também sexta-feira vamos ter live de oráculos, tarô egípcio aí para vocês estavam pedindo tanto. Eu vou fazer sexta-feira também por volta de umas 20 horas. Para quem tá gostando dessas lives, gente, comentam depois quando eu subir. Comenta, porque daí entregam mais, mas a gente tem a chance também de equilibrar a vida, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente ajuda um monte. A gente faz essa corrente de geometria sagrada do bem, ajudando outras pessoas. Também comenta também o resultado dos exercícios, que eu acho importante para que as pessoas se incentivem a fazer. E compartilhem, tá bom?
Mas quero aproveitar antes da gente encerrar para convidar vocês, para quem for reikiano, nível 2 acima. Então, entra lá no brumamagias.com, gente, para saber mais a respeito, né, do curso de mesa radiônica quântica, que é essa mesinha aí que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês, onde vocês vão trabalhar tanta coisa em ferramenta aí e criar para vocês mais equilíbrio através, né, mesa radiônica é sempre uma geometria sagrada, um conjunto de geometrias sagradas, tá bom? Vamos na nossa mensagem final aqui para vocês refletirem? Pensem sobre isso quando a gente fala sobre geometria sagrada. Quando nós compreendemos os padrões do universo, passamos a viver em harmonia com eles. A geometria é a linguagem da fonte de criação. E ao aprender, nós falamos a língua da criação. A gente entra em contato. O pessoal gosta de falar em línguas, a gente usa a geometria sagrada para realmente falar e chegar no mais divino e essencial que a gente tem, tá? Como eu sempre digo, não há portas fechadas para quem carrega a luz da consciência. Então vamos carregar essa luz da consciência. Amanhã espero vocês às 20h30 na live dos anjos, pra gente fazer o ritual. E segunda que vem, quem tem bichinho aqui, gente, tá? Segunda que vem a gente vai falar sobre a missão dos pets em nossas vidas aqui na Bruxa Tá Solta, agora no estúdio Bruma Magias. Gratidão imensa, beijos mágicos por hoje, tá bom? Até mais!